Pois é, meus amigos, faleceu Sven-Goran Eriksson, o homem, o treinador, infelizmente subiu ao quarto anel. E porque é que este grande homem, porque é que esta grande pessoa não é recordado como um grande treinador e é assim considerado unanimemente como uma das lendas do futebol do Benfica? Quer saber a minha opinião? Fica a ver isto. Pois é, meus amigos, infelizmente este é o vídeo que eu não gostaria de estar a fazer, acreditem, mas como já o disse várias vezes ao longo dos últimos anos, para mim Sven-Goran Eriksson é claramente o pai do futebol moderno do Benfica, o melhor treinador que eu vi orientar o glorioso, e como tal, neste triste dia não podia deixar de fazer uma sentida homenagem àquele que para mim é o inventor do Benfica moderno. Sven-Goran Eriksson deixava-nos aos 76 anos de idade em Sund, na Suécia, falecia junto da família, mas não sem antes ter deixado imensa saudade no desporto mundial e em especial muito carinho no cantinho do coração de todos os benfiquistas. E assim sendo, vamos fazer um pequeno recorrido pela carreira do treinador sueco. No dia 5 de fevereiro de 1948 nascia Sven-Goran Eriksson em Sund, na Suécia. Na mesma cidade onde esta segunda-feira, dia 26 de agosto, o mesmo partiu rodeado da família e de amigos. O treinador sueco sempre teve uma grande paixão pelo futebol, começou a brilhar nos bancos de equipas como o Degerford e mais tarde o IFK Gotemburgo, onde acabaria mesmo por conquistar a Taça UEFA em 1982. E em 1982 o mesmo transferia-se para o Benfica, onde estaria ao serviço do clube encarnado por 2 temporadas, tendo conquistado imediatamente a primeira divisão, ou seja, a nossa liga e ainda uma Taça de Portugal. Mas o seu feito de louvar foi o chegar a uma final europeia 15 anos depois. Após a mítica final perdida em Wembley frente ao Manchester United, o Benfica voltava a marcar presença numa final europeia, embora fosse a Taça UEFA, mas desta vez acabaria também por não conquistar, uma vez que saía derrotado frente aos belgas do Anderlecht. No entanto, Eriksson acabaria por sair do Benfica em direção à Roma, onde acabaria por fazer um périplo por clubes italianos e estaria então 3 temporadas na Roma e 2 ao serviço da Fiorentina, regressando mais tarde ao Benfica em 1989 para estar uma vez mais num período bastante glorioso do clube encarnado. Estando ao serviço do Benfica por 3 anos, voltou a conquistar títulos em território nacional e uma vez mais voltou a conseguir levar o Benfica a uma final europeia, mas desta vez a tão famosa Taça dos Clubes Campeões Europeus. Embora o Benfica não tivesse ganho, deixou uma excelente imagem nessa campanha e acabando mesmo por perder na final contra o todo-poderoso AC Milan de Arrigo Sacchi. Após sair do Benfica em 1992, voltaria à sua tão amada Itália, onde treinaria a Sampdoria e a Lazio, para depois abandonar em definitivo o futebol italiano e rumando assim a terras de Sua Majestade, onde se tornaria o selecionador inglês e orientar a Inglaterra por um período bastante glorioso, pelo menos em termos de resultados. Permaneceria também em Inglaterra e orientaria o Manchester City, e depois fazia um périplo pelo mundo, orientando então a seleção do México, da Costa do Marfim, voltando à Inglaterra para ser treinador do Leicester e onde teria também um período pela Ásia, onde orientaria o Guangzhou, o Xangai e o Shenzhen, acabando como selecionador das Filipinas e terminando a sua carreira em 2019. Sven-Goran Eriksson, no total, orientaria o Benfica em 241 jogos, tendo alcançado a vitória em 3 campeonatos, ganhando ainda uma Taça de Portugal e uma Supertaça, tendo também chegado, como já disse anteriormente, à final da Taça UEFA e ainda a uma final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Deslumbrando toda a Europa, pese a que o Benfica, sob o comando do técnico sueco, não conseguiu voltar a vencer em território europeu. No entanto, continua a ser um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube na Liga dos Campeões, tendo chegado ao brilhante número de 14 vitórias em 25 jogos, só apenas superado por Bela Gutmann, que tem 14 vitórias em 22 jogos. Mas Eriksson foi muito mais do que um treinador. Foi uma excelente pessoa, um excelente técnico e um grande mentor. Com Tony ao seu lado, orientou grandes figuras do futebol encarnado na década de 80 e no início da década de 90, e partilhou o banco e a sua experiência com grandes craques e grandes lendas da história do Benfica. Tal e qual como podemos ver por estas imagens, uma das coisas que mais marcou foi a sua simplicidade e exigência, pois com Eriksson ganhar não chegava. Era preciso convencer o adepto e o adepto era importante para Eriksson. Um autêntico mentor, fez crescer jogadores da formação e fez também despontar grandes craques no futebol nacional. Trouxe também grandes figuras europeias e grandes figuras do futebol mundial, pois todos queriam
ser orientados por este grande senhor, este grande mestre da tática, este homem do futebol. Assumiu o nosso Benfica em 2 eras conturbadas e a primeira delas após uma década bastante vitoriosa, a década de 70. No entanto, desde cedo percebeu a grandeza do nosso clube e a sua exigência foi sempre uma bandeira. Como em palavras do próprio, o mesmo sempre o expressava: o segundo lugar no Benfica não existe. Não ganhar no Benfica é um fracasso. E por todas estas razões que eu descrevi aqui atrás e muitas mais, para mim Sven-Goran Eriksson é o melhor treinador da era moderna do Benfica. E claramente, aquele dos que eu vi orientar o nosso glorioso, o que mais me entusiasmou, o que mais me encantou e aquele que mais me envaideceu dizer que era treinador do Benfica. Pois ao fim e ao cabo era um senhor dentro de campo, ou seja, ao lado das 4 linhas, mas também era um senhor fora das mesmas. Sempre bastante educado, sempre teve o Benfica guardado no seu coração e, como o mesmo sempre expressou, iria ser sempre um de nós. Um benfiquista que percebeu a grandeza do clube, que modernizou um clube que tanto precisava e que nos voltou a trazer glória europeia. Embora não tivesse trazido títulos, o Benfica voltou à ribalta da Europa e muito graças a tudo o que este senhor fez pelo Benfica. Eu só tenho assim um enorme pesar por ver partir este grande senhor. O Benfica esteve muito bem, pois nos últimos meses de vida conseguiu trazê-lo ao Estádio da Luz, para poder ser acarinhado por todos os adeptos em pleno estádio, mas também pelos seus antigos jogadores, num dos momentos mais marcantes da história moderna do Benfica desde o falecimento de Eusébio. E é com grande pesar que eu tenho assim que dizer: descansa em paz, Eriksson, muito obrigado, Sven. E é assim, está feito então o meu pequeno vídeo de homenagem a Sven-Goran Eriksson, esse grande senhor, essa grande lenda, que hoje está assim a orientar os seus antigos jogadores no 4º anel, e de certeza absoluta nunca será esquecido por todos nós, os adeptos do Benfica. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!